Agora acho que já se ouve. Desculpem este pequeno intervalo, vamos continuar. Então estávamos a falar da magnanimidade, que é esta ajuda que temos, não é, para olhar para cima e não nos deixarmos levar pelas dificuldades que nos circundam, não é? Esta segurança do impossível que nós podemos ter e podemos experimentar, não é? Que não nos fiquemos na objetividade da falta de meios, não é? Porque aumentemos o nosso coração e tornamos a nossa mente também mais clara para deixar tudo nas mãos de Deus e não sofrermos com aquilo que nos falta, porque sofrer não é caminho, não vamos ter mais, nem vamos ser melhores, porque o que nos é dado e convidado a viver é tirar o maior partido de nós próprios e dos recursos que temos em cada dia. Depois temos também a audácia, não é? Que é essa generosidade com a consciência de que é um dom vivermos assim, não é? Sem procurarmos a segurança humana, essa confirmação de que estou bem, porque isso tira-me energias para dar mais e ser melhor pessoa, não é? Se eu estou focada no ter e no que é que eu tenho, no que é que me falta, no que é que me circunda, não é? Eu posso perder as energias que preciso para viver esse presente que sou chamada a viver. E sentimos uma certa vertigem, uma sensação de impotência e de insegurança, mas que pode ser também o sinal de que estamos a ser impulsionadas pelo amor de Deus, não é? E às vezes é essa insegurança que nos leva a pedir ajuda. E esse pedido de ajuda que nós somos chamadas a contar e a pedir nessa altura da nossa vida. Todas nós temos momentos difíceis e de muita alegria na vida, que se calhar são os momentos em que nós pedimos mais ajuda, ou a Deus ou aos outros, e em que nós, ao tocarmos a nossa vulnerabilidade, também tocamos a nossa grandeza, né? E isso realmente é um segredo, não é? Que nos dá essa experiência da verdadeira felicidade. E todas nós temos a certeza de termos sido levadas ao colo, muitas vezes na nossa vida, que nos deu um otimismo e um dinamismo inexplicáveis, não é? E também temos experiência de pessoas que têm dificuldades muito grandes na vida e que não é por isso que perdem a alegria, que é uma alegria interior, não é? Que é independente das circunstâncias e da maneira de ser dos outros e das dificuldades que podem ter na vida. Porque seria muito ingênuo nós pensarmos só quando as coisas correm bem é que eu posso ser feliz, porque isso não é realista minimamente. E aqui passávamos para a outra... Desculpem lá, que agora estou aqui com um problema técnico. Queria passar para o outro slide, mas isto não está a ajudar. Pronto. Então, temos a história das pegadas na areia, que de certeza que se calhar algumas já ouviram falar e que aconselho as que quiserem ouvir a caminho de casa. Podem ouvir esta letra em música, As Pegadas na Areia, que no fundo é uma história de alguém que sonhou que Deus acompanhava sempre. E nos momentos mais difíceis da vida, acompanhava sempre, portanto via 2 pares de pegadas. Nos momentos mais difíceis só via um par de pegadas. E dizia a Deus, então nos momentos mais difíceis é que tu me abandonaste. E que ouviu de Deus, olha, nesses momentos eu levei-te ao colo. E de facto é este colo de Deus que é muito gratificante de experimentar e é muito verdadeiro também. Não é uma ingenuidade, não é uma coisa que não tem importância, de facto é um preenchimento enorme que nós podemos experimentar na nossa vida, não é? E de facto dá-nos uma paz que nos ajuda a não nos cansarmos de recomeçar. É? E a termos paciência connosco próprios e com as circunstâncias e com os outros. E se nós virmos a palavra paciência, é a ciência da paz, não é? E esta ciência que nós precisamos de aprofundar, não é? Às vezes dedicamos a outras ciências e de facto a ciência da paz tem imenso conteúdo e tem imensa profundidade e dá-nos imensa alegria também, porque confiamos em Deus. Depois também a ideia da formação em T, não é? Que seja uma formação profunda e abrangente ao mesmo tempo, porque isso também nos dá uma consistência que nos dá muita felicidade, não é? O facto de nós tocarmos todos os âmbitos da nossa vida com a mesma consistência, porque nós somos a mesma pessoa no trabalho, na família, com os amigos, e às vezes há muitas pessoas que triunfam na vida, mas que fracassam enquanto pessoas porque só veem uma vertente da sua vida, e não é essa a vertente que querem escolher. Deixam-se levar por essa vertente, não é? Pessoas que apostam muito num âmbito ou num aspecto da sua vida, que depois veem que ficam com a vida coxa e que não conseguem essa felicidade que conseguem outras que veem uma vida de uma forma muito mais abrangente.
Também há outro livro que eu gosto imenso, que se chama A Liberdade Vivida com a Força da Fé, que é de uma teóloga alemã, que se chama Jutta Burggraff, conta muitas coisas, e é um livro muito profundo, vale a pena. Mas uma das histórias que ela conta é dos judeus num campo de concentração que tinham uma frase numa das paredes que dizia: creio em Deus mesmo que ele se cale. E de facto isto ajuda-nos, não é? Porque se nós mantemos este colóquio íntimo e constante com Deus, se nos sentimos queridas e adoradas por Deus, não é? Quem sou eu para Deus? E alimentamos essa crença, de facto, mesmo que ele se cale, ele está-nos a levar ao colo, é? Ele está-nos a acompanhar profundamente, está a manifestar através da realidade que nós somos, estamos abertas a deslumbrar, não é? Neste caminho da vida, que nos ama profundamente e que está empenhado na nossa felicidade. Porque se nós olhamos para baixo, perdemos forças, não é? Mas ao olhar para a frente e para cima, não é? E apoiarmos-nos nos outros. E de facto isto, levado às últimas consequências, dá-nos uma consistência enorme. E aqui lembrei-me de uma história que é super dramática, mas que de facto me ajudou imenso nestes últimos dias, que foi a história de um acidente que houve num colégio em Espanha, de uma mãe que atropelou 3 crianças ao fazer uma manobra com as mudanças automáticas, uma coisa mesmo, um acidente, e atropelou 3 crianças e uma delas morreu. E no momento em que estava essa criança quase a morrer e a ser socorrida pelos outros pais, pela professora, veio o padre do colégio, a mãe da miúda que estava a morrer abraçou a miúda e conseguiu dizer-lhe que gostava imenso dela, mas levantou-se e abraçou esta mãe, que tinha acabado de atropelar a filha e ela morreu, não é? E estes pais depois diziam a parte mais dramática deste acidente coube à mãe que atropelou a nossa filha. E nós tivemos o privilégio de acompanhar estes 5 anos da nossa vida. Não lemos as mensagens todas que recebemos, porque não podemos estar sempre a chorar, porque precisamos dedicar as nossas energias aos outros filhos, não é? Precisamos de nos recompor de tudo isto, e dormiam com um dumbo que era da filha e partilhavam entre os dois, portanto não eram de todo pessoas insensíveis, adoravam aquela filha, mas de facto tinham a consciência que não valia a pena ficarem ali, não é? Que de facto Deus às vezes permite estas coisas por circunstâncias que nos ultrapassam, não é? São José Maria dizia que a nossa vida é como uma tapeçaria, que nós às vezes só vemos o lado dos nós, mas que Deus olha para o colorido e para o significado da peça inteira e está a ver o tecido do lado de cá, não é? E às vezes falta-nos um bocadinho o lado fora dos nós para nós percebermos a beleza da nossa vida. E também me lembrava de um livro do Bento Amaral, que é um enólogo do Porto, que está tetraplégico, porque teve um acidente no surf, e que escreveu um livro que se chama Sobreviver, e que tem 2 significados: sobreviver à questão do acidente e viver acima da realidade habitual, não é? Porque ele podia pensar que estava condenado a uma vida super triste, e ele hoje em dia diz que não sabe se realmente voltaria atrás e não teria o acidente. Claro que ninguém escolhe ter um acidente para ficar tetraplégico, mas ele tem uma vida tão preenchida e tão maravilhosa que de facto conseguiu viver acima dessa limitação e dessa realidade. Portanto, para nós também é uma aprendizagem muito grande. Depois, como é que nós lidamos com a volatilidade, a incerteza e a complexidade, não é? Às vezes a vida evapora-se, às vezes a vida oscila, há mudanças, há falta de firmeza, há muita ambiguidade, muita imprevisibilidade. Há a incapacidade de nós conhecermos a posição e a velocidade das coisas e, de facto, sentimos-nos impotentes, sentimos que as coisas correm e que nos atropelam de alguma forma, mas é importante que nós sintamos e experimentemos a beleza da vida, nos apoiarmos uns nos outros, de olharmos à nossa volta e percebermos que há uma alegria muito profunda que nós somos chamadas a viver, não é? E que esse amor está muito acessível a cada uma de nós, não é? E essa paciência, a ciência da paz, exercita-se com esse esforço, não é? Exercita-se com atos concretos e pequeninos em que nós podemos a experienciar a exclusividade a que somos chamadas a viver e deixarmos também ser exclusivamente amadas e queridas pelas outras pessoas, não é? E pelo próprio Deus.
Portanto, que nos atrevamos a sonhar, não é? Que de facto não nos deixemos levar por esta vida, que às vezes se prende em coisas mesmo muito pequenas, não é? Esta autossuficiência, a pessoa querer ser dona da sua existência e ter dificuldade em encarar a existência como um dom, não é? Isso tem muitas consequências, não é? A pessoa que quer ser muito independente, quer ajudar as outras pessoas, mas não se deixa ajudar. Quando isso realmente é uma limitação muito grande, porque a ajuda dos outros também é muito necessária a cada uma de nós. Nós precisamos também de ser felizes, contando com essa dependência das outras pessoas. Ser dependente não é um fracasso, é um enriquecimento enorme, não é? E às vezes deixamos-nos levar por esta autossuficiência, não é? Ou este emotivismo, não é? Ter mais likes, ter menos likes, pensar que os sentimentos são o critério da valorização moral. Se eu sinto, tudo bem, se eu não sinto, tudo mal. Eu tenho mais potências além do coração, não é? Eu tenho inteligência, tenho vontade, tenho sentimentos, tenho imaginação, tenho memória, e eu tenho que contar com todas estas cores da paleta da vida para construir a minha identidade, não é? Para alimentar a minha integridade e ser consistente com a minha existência. E isto dá-nos uma leveza muito maior, não é? A liberdade vivida com a força da fé, com esta fé de quem muitas vezes sai da sua zona de conforto, experimenta uma certa adrenalina, mas de facto olhando para trás, ainda bem que eu voei, não é? E de facto valeu imensa pena. E assim conseguimos essa serenidade como fruto da paz da consciência, não é? Há uma oração, que é a oração da serenidade, em que nós pedimos a Deus a serenidade para aceitar aquilo que não somos capazes de mudar, a coragem para mudar o que é possível mudar e a sabedoria para distinguir entre as duas coisas, não é? Porque há coisas que de facto são dúbias, o mundo não é preto nem branco, às vezes as coisas são bastante cinzentas e de facto ou nós nos agarramos a uma pedra firme ou então somos gelatinas, não é? Andamos a navegar na maionese toda a vida ou alguns momentos da vida desnecessariamente, não é? Porque podemos apoiar-nos, há sempre alguma coisa a que nos agarrarmos, há alguma pessoa que está disponível para nos ajudar, há sempre um refúgio da paz para descobrir, não é? E esse sentido da descoberta também é muito próprio da natureza humana, não é? É muito próprio a pessoa deixar-se guiar por Deus, não por ingenuidade, mas por certeza, não é? Fiar-se de Deus que está empenhadíssimo na nossa felicidade, não é? Dizia São Francisco de Assis, começa a fazer o que é necessário, depois o que é possível e acabas por fazer o impossível, porque se eu encaro a existência como uma realidade que me é dada a viver hoje e agora, de facto eu posso ser muito mais feliz, porque hoje e agora eu sou capaz de fazer o bem, hoje e agora eu sou capaz de ser feliz. Amanhã, logo vemos, não é? Posso sonhar com o amanhã, não vale a pena agarrar-me ao de ontem que já passou, mas a verdade é que eu posso viver destes sonhos, não é? Eu posso viver deslumbrada com a existência, com a realidade à minha volta. Portanto, vamos acabar, já são 10 da noite, para sermos pontuais. E aqui deixava também o slide que apresentei da outra vez, que no fundo é esta possibilidade que nós temos de deixar uma marca positiva no mundo, seria o impacto social desta iniciativa, não é? Que em si mesma é gratuita, porque eu acho que o esforço de participar, que é bastante, compensa o de preparar, e confesso-vos que é imenso, que eu estou estes 15 dias a pensar no próximo passo a passo, mas que não acaba aqui este bem que fazemos. Portanto, eu tenho esta proposta desta associação que eu gosto imenso e com a qual já colaborei pessoalmente, que podem visitar o site e fazer também a vossa contribuição. Eu não ganho nada com isso, nem fico a saber quem é que ajudou, portanto é mesmo completamente desinteressado. Mas a verdade é que a minha ideia era multiplicar o efeito desta iniciativa. E depois convidar-vos a assistir ao próximo Passo a Passo, que é no dia 30 de novembro. Prometo que são há 2 meses do ano em que há 3 sessões, que é novembro e março, porque são de 15 em 15 dias e apanha o princípio, o fim do mês e depois o meio. Depois não, entretanto, o meio. Portanto, temos aqui o mês de novembro com 3 sessões em que agora vamos olhar com esta cabeça no céu, não é? Voltamos à outra vertente do passo a passo, em que somos convidadas a olhar para o céu e a contar com esta ajuda de Deus dos sacramentos, em concreto com o batismo que será na próxima sessão. Portanto, eu vou-me despedir das pessoas que estão online e vou-me despedir das pessoas que estão comigo aqui, pessoalmente, e desejo-vos uma ótima noite, espero que tenham gostado, e voltamos daqui a 15 dias. Até logo!